A psicoterapia integrativa se utiliza de modelos de trabalho, de práticas de intervenção que vai trabalhar com o nível consciente, com o nível inconsciente. E ela também utiliza de conceitos de avaliação e diagnóstico coerente com as práticas de intervenção. A parte talvez mais interessante da psicoterapia integrativa seja exatamente essa. E é isso que a gente vai estar tratando hoje, né? Então vamos falar sobre essa articulação entre avaliação e intervenção. Um aspecto central, muito importante da atuação do psicólogo é esse casamento que ele faz na prática clínica, que ele faz na prática de consultório, entre os momentos que ele precisa avaliar e os momentos que ele precisa intervir. Os momentos que ele precisa exercitar, né, de tocar o trabalho, o tratamento, a gente chama de intervenção. Os momentos que a gente vai entender o paciente, entender como ele pensa, como ele sente, são momentos de avaliação. Na prática integrativa, esses processos eles ocorrem de maneira articulada, né? Então, as atividades de avaliação e diagnóstico, nós usamos a avaliação tanto para a parte ativa, para o consciente, para como a pessoa pensa, quais são as crenças, o que ela acha sobre aquele determinado tipo de processo, né? As suas narrativas, enfim, a avaliação da memória, a avaliação da linguagem. Assim como nós usamos a avaliação para a parte mais inconsciente. Então, nós avaliamos aspectos que envolvem as crenças ocultas, as crenças subjetivas da pessoa que estão aqui nessa parte do inconsciente. E nós usamos esses processos de avaliação, tanto do que envolve o consciente quanto o inconsciente, de maneira articulada com os processos interventivos. Então, avaliação e intervenção, elas andam juntas na psicoterapia integrativa, de forma a produzir e a promover práticas avaliativas e interventivas que elas são consolidadas e estruturadas dentro de um eixo, dentro de um arcabouço complexo, completo, de maneira que a avaliação a avaliação e diagnóstico e a intervenção elas fiquem balanceadas. Por que que a gente exerce a atividade de avaliação na clínica, né? Eu escutei muito durante a minha formação de psicólogo aí no Brasil, que a gente já não escuta mais, né? Trabalho aqui em Washington no momento. Aqui nos Estados Unidos a gente não escuta mais isso há muito tempo, mas no Brasil ainda é comum, né? A gente escutar, alguns alunos meus me perguntam, mas professor, aquele profissional que avalia demais na clínica, não estaria ele se recusando a intervir? Não, ao contrário. A avaliação ela é essencial para o processo de desenvolvimento clínico. Por quê? O ser humano é extremamente complexo, cheio de nuances, cheio de subjetividades, e toda vez que você vai utilizar intervenções sem a prática consistente de avaliação, o seu trabalho, ao tempo, ele vai se empobrecendo, porque você vai tendo percepções que vão enrijecendo sobre o cliente. Ah, professor, mas dizem que é exatamente a avaliação que faz isso, que você tira uma fotografia estanque da pessoa e a partir daí você vai trabalhar num conjunto de estereótipos. Isso mal avaliador. A pessoa que avalia mal, a pessoa que trabalha de maneira simplista com avaliação é que incorre nesse erro. A pessoa que realmente entende de avaliação, entende de ser humano de maneira profunda e consistente, a avaliação vai ser um plus, vai ser um entendimento a mais sobre os aspectos da subjetividade daquela pessoa, para que ela possa exercer uma atuação e uma atividade mais ampla, uma atuação e uma atividade ampliada. E é exatamente isso que a gente faz. A gente vai estar trabalhando de uma maneira amalgamada, avaliação e intervenção, juntamente, né, na clínica, com os processos que elas são bem estruturados. E no campo organizacional, da mesma forma, nós usamos avaliação institucional, avaliação organizacional, avaliação de grupo, avaliação de pessoas, para fazer o desenvolvimento organizacional e institucional, né, das organizações nas quais a gente trabalha.
Na psicoterapia integrativa, tanto nas escolas, quanto nas organizações, quanto na clínica, nós usamos uma junção entre avaliação, diagnóstico e intervenção de uma maneira sistêmica, sistemática, profunda, sem que, para isso, a gente negligencie a qualidade do nosso trabalho, sem que também, claro, para não avaliar mais, ou seja, perder tempo demais com muita informação, sem né, dar o tempo do paciente digerir, e nós também digerirmos aquela informação sobre aquele paciente, mas nós trabalhamos fazendo esse balanço. Ah, mas professor, por que os brasileiros têm tanta crítica com isso? Por vários motivos. A avaliação ainda está no começo de ser entendida e estudada no Brasil. Ah, mas já tem tanta gente, é muito pouco ainda. Para a sistematização teórica que nós temos em outros países, é muito mais consistente, muito mais consolidada. Haja vista os estándares internacionais de avaliação e testagem que chegaram no Brasil há poucos anos e que aqui, desde da década de 50, 40, a gente já tinha esses estándares sendo usados, utilizados e desenvolvidos. Haja visto o baixo número de testes que tem ainda no Brasil comparado aos países desenvolvidos. Ou seja, a gente tem ainda a necessidade, a demanda de desenvolver, né, a área de avaliação no Brasil, assim como a área que traz e que trabalha com as intervenções, né? Ou seja, esses são dois campos que eles estão em franco desenvolvimento, mas ainda estão em etapas ainda que precisam né, de um incremento a mais no país, né? E é exatamente isso que a gente faz aqui. A gente faz esse casamento bem articulado entre avaliação, usando testes, usando entrevistas, usando diagnóstico, fazendo ancoragem no CID, no DSM, mas sempre pensando que a personalidade da pessoa ela é dinâmica, ela cresce, né, ela evolui, e com muito cuidado para que os métodos de avaliação não atrapalhem nas intervenções, aquelas avaliações estanques, que são muito mais centradas em julgamento do que em desenvolvimento de pessoas. Ou seja, a avaliação ela precisa não perder a perspectiva de um psicoterapeuta que precisa trabalhar com o vínculo, com a aliança, com a possibilidade, né, de fornecer ao paciente uma vida ampla, né, cercada de possibilidades. Ou seja, a avaliação ela não pode ser usada para restringir, né, e limitar o paciente. Você vai lá e faz uma avaliação de personalidade, identifica determinadas características e vê que a pessoa tem um déficitzinho numa determinada área, e você vai perder a crença de que o paciente ele pode crescer e se desenvolver, porque você encontrou uma limitação. Então a avaliação está limitando o trabalho e fazendo com que você também limite seu cliente, né? É impossível da gente saber até onde um ser humano pode chegar. Então, assim, uma das características que a gente usa tanto um trabalho de reabilitação, né, neuropsicológica, quanto um trabalho psicológico, é que a gente não estabelece a avaliação como uma verdade absoluta, como uma verdade normativa. É uma verdade probabilística, e a gente não perde a possibilidade de desenvolver aquele cliente o máximo que a gente puder. Por isso que muita gente tem muita restrição a usar a avaliação, porque usam mal. Usa a avaliação como de uma forma estanque para botar uma pedra, né, no desenvolvimento daquela pessoa. Isso é totalmente antagônico com a prática clínica. A prática clínica, você precisa, é o que a gente chama de sonhar o cliente, né? É o que a gente chama de sonhar. Na sala de aula a gente faz a mesma coisa, sonhar o aluno. Ou seja, o que é sonhar? É você acreditar no potencial daquele aluno, você saber que ele tem um potencial inesgotado e que, se bem semeado, estimulado e dadas as bases, o embasamento teórico prático, ele vai desenvolver uma atividade extremamente ampla, que vai crescer sempre, que vai se desenvolver sempre. E esse é o foco da clínica integrativa. A gente está focado no desenvolvimento amplo, sempre na crença de que nós desenvolvemos o nosso cliente para, né, vamos dizer assim, para onde ele quer ir, né, de uma forma ampla, sempre acreditando no potencial e nas possibilidades de vida que ele tem de desenvolvimento, tanto profissional quanto desenvolvimento da sua vida social.